sobre o Cássio, ele atua na área forense há 27 anos, dos quais esses 23 como perito criminal. Da Polícia do Distrito Federal, é até interessante que lá eles são policiais, né? Alguns estados, por exemplo, o Rio Grande do Sul, não são. Hoje, um perito judicial, assistente técnico, consultor em processos cíveis e criminal desde 2017. Professor e palestrante, Cássio atua bastante em criminalística, crimes contra a pessoa, local de crime. Também fala de criminal profiling, né? Documentoscopia, acidentes aeronáuticos. Também é outro perito que participou de um grande caso de repercussão, né? Esses dois grandes casos que chocaram o Brasil, o acidente da TAM, o acidente da Gol. O Cássio, eu me lembro de ter assistido uma palestra em que ele foi convidado a abrir um congresso. Cássio Tione abriu o congresso com uma palestra. Ele é autor de um dos livros, que eu sou um dos autores também, do Metodologia, que nós chamamos carinhosamente de Bíblia da Perícia, onde participaram mais de 100 peritos das mais diferentes áreas. Depois eu posso mostrar. O pessoal também pode acessar lá no meu site, está até com promoção esse livro, Metodologia. Então, ele articulista na newsletter Fonte Segura do Fórum Brasileiro. Então, também não vou esticar muito o currículo do Cássio, senão vou ficar aqui 2 horas só olhando o currículo dele, né? Então, Cássio, com você, a palavra. Obrigado, boa noite a todos e deixo para o Cássio a palavra. Obrigado, Kleber. É uma grande satisfação estar aqui com você e com meus 2 amigos, Rosângela e o Henrique Tabosa. Bem, eu escolhi falar dentro dessa imensidão que é a fala sobre perícia, né? E a Rosângela já tocou em muitos assuntos que também vão aparecer um pouco na minha fala, com certeza na do Henrique, né? E ouvindo ela falar, eu me lembrei de tantas coisas, né, que vão se acumulando e que muitas vezes a gente tem um pouco pela distância, né, pelo tempo, a gente começa até a esquecer, mas é importante poder lembrar nesses momentos. Bom, a primeira coisa que eu coloquei para falar aqui foi quando eu escrevi aqui, até de uma forma um pouco mais, uma maneira mais informal, mas talvez um pouco mais tocante, quando eu coloquei que a perícia de local de crime, e aí coloquei 2 pontos e escrevi a paixão, né? Bem, como muitas pessoas, né, falar sobre local de crime e a perícia de local de crime, você, Kleber, acabou de citar há pouco tempo que é como uma cachaça, né? Para aqueles que gostam de cachaça, claro, mas no sentido de algo bom, né? De algo que nos faz querer sempre poder estar usando ou consumindo ou participando. No caso da perícia de local, eu me lembro até hoje o dia em que eu cheguei no Instituto de Criminalística para assumir a função como perito, e nós éramos nunca houve um número tão grande de peritos assumindo como na minha turma. Nós assumimos em 120 peritos de uma vez só. Nós transformamos completamente a perícia do DF, porque até então existiam 60 peritos, e aí o quadro com os 120 acabou mais do que dobrando, né? E aí eu me lembro que eu fui convidado para ir para uma sala, e um dos diretores da época estava distribuindo os peritos, e eu digo que eu dei muita sorte, eu não sei se é sorte, mas ele me perguntou: você tem alguma preferência para onde você queira ser lotado, né? E eu disse: eu quero ir para a MV, né? A MV para nós é vulgarmente ou popularmente ou carinhosamente chamada de morte violenta. E por que eu disse isso, né? Eu tinha feito o curso de formação e na época em que eu fiz o curso, eu confesso para você que antes de fazer o concurso eu nada sabia sobre perícia. Não é como hoje que isso é divulgado, existe um marketing, existe pessoas já dificilmente alguém chega hoje a um concurso de perito sem saber, pelo menos, ter uma pequena ideia do que seja trabalhar como perito. Mas na nossa época isso acontecia. Quando eu cheguei no curso de formação, eu comecei a ver todas as áreas da perícia. E aquela que mais me encantou, que mais me fez sentir vontade, e aí realmente acabou me realizando profissionalmente, foi a área de crimes contra a pessoa, a morte violenta. Ali eu enxergava, sem desmérito nenhum, para nenhuma das outras áreas, eu enxergava a verdadeira perícia, né? Enxergava aquela possibilidade, como a Rosângela disse, de conectar vestígios,
conectar elementos, dizer se foi crime, buscar um elemento que me leve a um autor, né? E também montar um quebra-cabeça. Montar um quebra-cabeça, para nós, significa reconstituir a dinâmica de um local, que, como também foi dito pela Rosângela, pode ser até mais difícil do que a autoria, mas talvez, um dos grandes, né? Talvez não, é um dos grandes objetivos que a gente tem, porque dizer como um crime aconteceu vai ter uma repercussão, inclusive, na área jurídica, né? Eu posso encontrar uma série de informações que, quando interpretadas pelo operador do direito, poderão significar, por exemplo, qualificadoras num crime de homicídio. E eu posso mudar completamente, inclusive, a dosimetria da pena a qual uma pessoa, um réu, vai estar submetido, né? Então, desde muito cedo, começou a nascer para mim essa paixão pelo local de crime, né? E hoje eu vejo o quanto essa paixão foi importante, porque ao longo do tempo que eu permaneci ali, muitos e muitos exames foram feitos quase que de uma forma pioneira, né? E eu vou citar aqui, por exemplo, que com 2 anos de perito, eu peguei um caso que nem era meu e fui tentar desenvolver um protocolo para usar solo como evidência em local de crime, até pela formação minha, porque eu sou geólogo. Então, fui para a universidade, usei 3 métodos diferentes para tentar provar se uma pequena quantidade de solo que estava incrustado na coronha de uma arma poderia ser a mesma de um local de crime onde um cadáver foi encontrado. E isso há quantos anos atrás? Não encontrei nenhum protocolo no Brasil na época, mas encontrei em livros de geologia forense americanos e tentei seguir um protocolo e consegui dar uma resposta efetiva. A Rosângela fala da questão duas questões interessantes, do DNA, né? E de como nós, peritos, trabalhávamos na década de 90 e como é que se trabalha hoje. E eu fui passando por todas essas transformações que a gente conhece, né? O primeiro laboratório de DNA forense associado ao Instituto de Criminalística foi do Distrito Federal, que foi iniciado em 92, mas inaugurado propriamente por volta de 93, 94, quando a gente estava entrando na perícia. E isso também foi uma transformação para a perícia brasileira fenomenal, como já tinha e vinha sendo uma transformação para a perícia mundial. Rosângela cita também a questão das câmeras, né? Em um determinado momento, nós começamos a perceber que muitos locais de crimes passaram a ter filmagens, né? E criamos no Instituto de Criminalística um setor de áudio e vídeo que fazia esses laudos de degravação de imagem, etc. E depois, essa palestra que a Rosângela cita, eu realmente dei até o título da palestra como BBB forense, porque eu queria mostrar para os colegas como nós já estávamos numa fase em que nós podíamos agregar informações quando haviam imagens dentro do laudo de local de crime. E mostrava que a gente poderia trabalhar de mãos dadas com os colegas do outro setor e trazer para dentro de um único laudo, acoplar a análise dessas imagens. Até porque, se você tem uma imagem, você tem uma vantagem espetacular, você tem um vestígio sendo gerado, né, mostrando as suas condições de preservação, e depois, quando você chega no local de crime, é que você vai ver o que realmente sobrou para você como perito de local, né? Então, esses são alguns aspectos iniciais que eu queria tocar, né? Bom, por favor, quero que você também controle o meu tempo, né? Diga aí para mim quando eu estiver estourando, para eu não aborrecer demais os nossos ouvintes aí. Mas olha só, realmente eu tive, assim como a Rosângela, né, ao longo da minha carreira, a oportunidade de trabalhar em casos que foram muito interessantes. E confesso uma coisa para vocês, os casos mais complicados, os casos mais difíceis, às vezes aqueles em que alguns colegas até não queriam fazer, foram aqueles que mais me ensinaram
foram aqueles que mais me abriram portas em termos de aprendizado, de oportunidade para cursos depois, etc. Então, se isso não serve só para um perito, serve para qualquer profissional, né? Mas enxergar os desafios como uma oportunidade, eu acho que é a melhor forma de se posicionar diante de qualquer carreira, e diante da carreira pericial, talvez mais ainda. Foi assim com o caso do acidente da Gol. Eu fui compor uma equipe que se deslocou até o norte do Mato Grosso, no local da queda da aeronave, em função de que o voo saiu de Manaus e vinha para Brasília. Então, o trabalho da equipe que nós estivemos fazendo parte, que era composta por 5 legistas, um perito criminal, que era eu, e uma papiloscopista da área de necropapiloscopia, nós tínhamos um objetivo: participar de tudo que favorecesse uma pré-identificação e a posterior identificação que se deu definitivamente no IML de Brasília. Mas a gente acabou estendendo um pouco esse trabalho, porque havia lá no Mato Grosso os 2 colegas do próprio estado de Mato Grosso e ainda os peritos do Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, do CENIPA, que trabalhavam com a questão da causa do acidente, né? Como todos sabem, está relacionada à colisão entre o Gol e uma aeronave Legacy da Embraer, que faria um voo, que estava fazendo seu voo inaugural e estava se dirigindo para os Estados Unidos, e a sua tripulação toda era americana. Bem, fizemos o trabalho, tivemos, ao contrário do acidente da TAM, tivemos uma série de elementos que nos favoreceram em termos de dinâmica do acidente e que permitiram que, em 30 dias, praticamente, nós tivéssemos identificado 156 vítimas desse acidente, o que praticamente seria impensável em termos de tempo para identificação, nos casos em que você tem carbonização, em casos que você tem destruição dos corpos de uma maneira muito rigorosa, fragmentação de corpos, etc. Mas a dinâmica desse acidente fez com que a fragmentação da aeronave se desse a 2,4 quilômetros de altitude. E nessa fragmentação a gente tem uma chuva de destroços, de corpos e também daquilo que estava como bagagem na aeronave da Gol. Então, os corpos, em sua maioria, eles chegaram ao solo íntegros. Então, isso permitiu que a maior parte das identificações fosse feitas diretamente com impressão digital e uma boa parte com DNA, e também depois algumas com odontologia legal, seguindo os protocolos de identificação que a gente conhece. Bem, outros casos que me ensinaram muito, né? Muitos casos de homicídio, de suicídio, né? É um caso que eu citei até no podcast com você, um caso em que eu fui às 3 da manhã para um local e havia uma criança de 2 anos e a sua babá de 13 mortos, ambos com lesões produzidas por instrumento cortante, né? Com esgorjamento, com lesões na face anterior do pescoço, entre outras, mas ali começou a surgir, para mim, algo que hoje e eu falo depois das últimas perspectivas, né? Algo que hoje faz parte da minha linha de pesquisa, da minha linha de continuidade de estudos, né? De aprendizado meu, que é a parte de criminologia, que é a parte do profiling criminal e do entendimento do que leva alguém a cometer um crime. Porque talvez como perito de local de morte violenta, seja inevitável fazer essas perguntas. Como que alguém, de repente, comete um crime de tamanha violência, né? E acho que eu até comentei com você já isso, faz com que a gente, por exemplo, se pergunte em alguns momentos se aquela pessoa que é o autor daquele delito, daquele homicídio, faz parte da mesma espécie que você. Será que foi um homo sapiens que realizou toda essa barbárie, né? E muitas vezes a gente mesmo acaba se perguntando, e aí entra a questão da psicologia, que eu, embora não seja psicólogo, tenho estudado e gosto muito dessa área, né? E é importante ver aqui uma pessoa como a Rosângela, né, que fala com conhecimento por ter a formação em psicologia, mas isso nos leva
até a um autoquestionamento, né? Será que seríamos capazes, né? Deixo para cada um pensar um pouco a respeito dessa questão, porque isso passa necessariamente pelo entendimento daquilo que a gente chama da psique e da natureza humana, ok? Bem, alguns casos foram importantíssimos também para mim e não eram necessariamente homicídios, né? Tem um caso que eu gosto muito, que eu fiz parte, graças às oportunidades que surgiram, em que nós tivemos um acidente com 3 policiais militares que estavam sendo transportados em cabos, como cordas, né, próprios para fazer rapel. Eles estavam sendo transportados em um helicóptero. E os cabos se rompem, eles caem de alturas de 40 a 50 metros sobre casas numa região aqui de Brasília chamada Candangolândia, e os 3 vão a óbito. A grande questão ali era definir as causas do rompimento desses cabos. Havia 2 hipóteses. Havia a hipótese do rompimento por tração, mas em um determinado momento do trabalho feito por mim, com mais 5 peritos, nós começamos a aventar a possibilidade de que não teria sido por um processo de tração, e sim por um processo de corte. Mas o que teria cortado esses cabos? E a gente conseguiu chegar, através dos exames periciais e também de simulações, que se tratava do contato desses cabos com uma linha de cerol. Depois, acabou chegando através de denúncia, mas a polícia nunca chegou na criança ou no jovem que estava de posse dessa linha de cerol, né, empinando papagaio, pipa, como vocês queiram, e, na verdade, o que levou a essa conclusão? Aí eu trabalhei especificamente na área dos microvestígios, fui para microscopia, fui para raio-x, fui para outras coisas, consegui identificar 2 questões importantes na parte rompida dos cabos que vieram com os corpos, na extremidade rompida. Encontrei fragmentos de vidro que foram detectados por microscopia eletrônica, por características físico-químicas e óticas desse material, e também encontrei fibras que eram compatíveis com as fibras de algodão que compunham a composição da linha de cerol. Então, dos 3 elementos possíveis desse contato, e aí, parafraseando o nosso grande Locar, todo contato deixa vestígio. Do contato entre as linhas de cerol e os cabos, poderiam ficar, principalmente, o vidro, as fibras de algodão, que eram distinguíveis das fibras de poliamida e de nylon que compunham os cabos, e também o terceiro, que a gente não conseguiu chegar, talvez pelo fato do atrito ter consumido, que era a cola que era usada e que eu depois fui pesquisando e chegamos à conclusão que era uma cola, a mais usada era uma cola orgânica, feita a partir de couro de animal, de boi, etc. Então, não conseguimos pegar fragmentos dessas moléculas orgânicas, mas dos 3 elementos possíveis, pegamos 2. E nas simulações que fizemos, conseguimos provar que em 1 segundo, os 3 cabos poderiam ser abraçados pela linha de cerol e romper, né? Isso feito, ensaios feitos em laboratório, poderiam romper esses cabos. Então, citei aqui alguns casos